Abra sua Bíblia, capítulo 1 de Gênesis, verso 27. É bom estar de volta e com certeza o Senhor irá nos levar a uma profundidade a mais nele. Está junto comigo nessa fé? Queridos, o texto é um texto bastante conhecido, obviamente você o conhece, você que já leu a palavra, já leu a Bíblia, você já se deparou com esse texto tão simples, que nos informa que Deus ele nos fez tirando o molde dele mesmo. Ele pegou a sua própria pessoa para espelhar a nossa pessoa. Olha esse texto comigo, Gênesis 1, 27. Assim, Deus criou o ser humano, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre todos os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que rasteja pela terra. Esse é o nosso texto, amém? Fala o nosso coração, Pai. Queridos, eu quero falar hoje sobre bênção. Bênção. É isso. Você gosta de bênção? Os antigos falavam assim: e aí, tá vindo da igreja? Sim, fui buscar a minha bênção. Os antigos falavam isso. Nós iremos ver, dentro desse tema, mais uma coisa específica, mas o ato de abençoar. É uma coisa que nós perdemos, apesar de ter um molde, apesar de nós termos na sociedade um molde antigo, onde os mais antigos falavam bênção, pai, e o pai falava o quê? Deus te abençoe. O problema não está no pedido da bênção e no liberar da bênção. O problema está em não entender a prática. Queridos, cá para nós, não é tão óbvio, e nós iremos olhar a palavra de forma profunda e perceber que Deus ele tem um princípio poderoso por trás do ato de abençoar. Nós não estamos falando aqui de liberações de palavras vazias. Deus te abençoe, eu te abençoo, boa semana. Nós não estamos falando desse ato aleatório de dizer a alguém alguma coisa boa que você deseja. Não é isso. Quando nós falamos de abençoar, preste atenção nisso aqui. Isso é bíblico. Não dá para a gente abrir todos os textos e olhar todas as situações. Se Deus nos permitir, isso vira uma série. Se Ele quiser, só essa noite, não sei ainda. Mas quando você está vendo alguém sendo abençoado, no ato de abençoar, quem está liberando a bênção está traçando o destino dessa pessoa. Olha que sério que é. Quando alguém vinha para abençoar alguém, ele estava traçando o destino dessa pessoa. Literalmente, pessoas que receberam bênção, ao contrário dela, a maldição, tiveram seu destino traçado. Eu estou te falando que depois de uma palavra que foi liberada por uma autoridade, alguém passou a operar nessa palavra e resultado da vida dessa pessoa foi aquela palavra. Você está entendendo como é que é tão profundo o ato de abençoar? A pessoa que recebeu a bênção teve o seu destino traçado. Um aspecto também, alguns aspectos que a gente pode observar, é que a função da pessoa, talentos, habilidades, características, que eu coloquei aqui entre parênteses, personalidade, tudo isso foi firmado no ato da bênção. Nós observamos, eu vou falar algo mais sobre essa frase, mas nós observamos que as pessoas elas tiveram suas habilidades reconhecidas, sua função reconhecida, sua personalidade muitas vezes reconhecida, e diante disso, você observa que a Bíblia não tem uma personalidade específica como a melhor forma de ser, tem aquilo que o outro é. Os pais liberavam os filhos através da afirmação, liberava eles para crescer e frutificar. Você entendeu? No ato de abençoar, se pegava uma pessoa e falava assim, você é assim, e que isso te dê esse resultado. Se conduzia a personalidade, não se podava, não se orientava, porque o pai pode achar que um filho mais falante é melhor e o outro mais calado é melhor, e a gente pode traçar ali
uma maldição numa identidade quando você não foi chamado para especificar a pessoa, você foi chamado para ler, para compreender e para afirmar através da bênção, liberando para que aquela pessoa frutifique e cresça. Você está aí? É por isso que muitos de nós, você vai ver ao longo dessa palavra, temos a nossa identidade amaldiçoada, nós não gostamos de ser como somos. Lutamos contra coisas que são os nossos traços. Aí você encontra na sociedade uma pessoa que não te aceita, você se sente inadequado, você pensa que você tem que mudar. Na verdade, o que você teria que ter é a bênção, é o reconhecimento de que você é assim, de que não tem problema ser assim, de que o mundo tem diversidade de personalidade, diversidade de talentos e não tem problema se a sua parte não é como a do outro. Eu brincava com um amigo, ele é psicólogo, ele falou assim, cara, eu não tenho essa sua satisfação. Eu estava falando com ele assim, eu vou aprender, a gente vai fazer um rebaixamento juntos, daquelas placas de gesso, de isopor. E aí eu falei assim, caraca, depois disso nós vamos rebaixar o mundo em isopor. Brinquei assim com ele. Aí ele olhou para mim e fez assim, ó, cara, eu não tenho essa satisfação. Aí ele contou toda uma história e falou assim, eu amo atender. Eu amo resolver problemas, eu amo ver as coisas se solucionando. Ele falou, essa não é a minha paixão. Eu queria ter a tua empolgação para as coisas de obra, para as coisas manuais, mas eu não tenho. Eu não sei fazer um nada, é um nada mesmo. E eu vi ali, não tem problema, ele não é melhor do que eu não sou melhor do que ele. Só que quando eu aprendi a amar a minha identidade, coisa que eu não tive muito, foi pessoas que me abençoassem, eu tive pessoas que me amaldiçoaram. Eu tive pessoas que tentaram sobre mim me adequar ao que elas pensavam que eu deveria ser. Quando, na verdade, eu lutava contra um tipo de pessoa que Deus está formando e alguém vem e tenta te modelar, te colocar ali. As pessoas não sabem nem quem são, aí querem modelar o outro. Eu quero que hoje você pare de brigar com a sua identidade. Eu digo identidade, não estou dizendo pecado, amém? Características suas, que você se ame, que você perceba o ser que Deus está tecendo. É tão profundo que você vai a Salmo 139, a Bíblia diz que Deus está dando como se fosse o tecido, que é fio a fio. A Bíblia diz que Deus fez você assim, fio, olha para mim, a fio. Existem traços de você que são especificamente pensados. Se você aprender a viver a redenção dentro disso, você vai voar. Deus vai te liberar para crescer e dar fruto. Você está aí, irmão? E para quem está recebendo a bênção? É um sistema de aprovação. De me entenderam. Está tudo bem. Eu sou mais impetuoso, eu sou mais para frente, eu sou mais estourado. Mas alguém direcionou isso. Tem o seu lugar, gente, para os enérgicos, sim ou não? Tem o seu lugar. A pessoa se sente aprovada, fala, está tudo bem ser você. Que delícia, precisamos de alguém assim. E quando ele se sente abençoado, ele vai casar com alguém que não é tão ativo. Ele vai falar, está tudo bem. Ela é mais analítica do que eu, a gente se completa. Ele não vai tentar modelar o esposo ou a esposa, coisa que acontece muito, eu não sei se dentro da tua casa. Mas o que a gente nota no discipulado de uma mulher falando, eu queria que ele fosse assim, pastor. Olha isso, olha o nível de Deus. Eu queria que ele fosse assim. Mas como que você quer fazer caber dentro de uma identidade, dentro de uma pessoa, uma ideia que você tem dela? Tá certo que a habilidade se desenvolve, sim ou não, gente? Homens, nós podemos desenvolver habilidades manuais. Nós podemos. Está nas nossas mãos, isso é masculino, você pode. Se você não quer, está tudo bem. Você não é menos homem por isso, mas você pode. Estamos juntos? Aprendeu? Você pode. É por isso que a gente brincava de vôlei, basquete, futebol. Está tudo bem. Você pode. Uma outra questão é que, para quem estava recebendo, essa pessoa recebia certeza, ou seja, segurança. É tão interessante porque ali estavam liberadas palavras sobre as quais a pessoa poderia andar e ela fala assim, eu estou seguro, me deixaram ser quem eu sou.
Isso traz um negócio de que eu estou adequado, eu estou bem. Eu não estou desajeitado, eu tenho meu jeitinho de ser, é meu jeito de ser. Você começa a achar graça naquilo que você precisa consertar. Você começa a achar a graça de Deus para mudar aquilo que você precisa mudar. Você não começa a se condenar, a pensar que você tem que ser, se projetar, se comparar. Você não faz mais isso, porque você começa a pensar, eu só conheço eu tenho que me amar assim, com esse ser que está sendo formado pela pessoa de Deus. Deus espelhou em mim para eu ser quem eu sou. Então, por favor, se o espelho de Deus, que é você, se tornou algo tão plural, por que nós queremos singularizar todo mundo? Tornar todo mundo a mesma coisa. Já viu aquele tipo de pastor, de pastora, o pessoal fala assim, agora eu entendi os líderes. Gente, aqui você não vai entender nada. Nós somos uma confusão. Tem uns estranhos, tem uns normais, tem uns esquisitos, tem um... Eu estava esperando isso, velho. Nós somos tão plural, é jeitinho de ser, cada um prega de sua forma, não tem modo de voz, não tem modo... Eu não quero imitar pregador pentecostal nenhum e perder minha voz por isso. Tô nem aí. Ah, é frio. Não, é teu ouvido que é torto. Não sabe ouvir. Você entende a questão? Você fica bem, você fica seguro. Você fala assim, eu estou no meu lugar. O outro que entenda, porque eu não estou aqui de modo arrogante, eu estou aqui entendendo quem eu sou. Agora imagina que feio. Que nessa noite... Chega daqui, opa, a minha voz. Aqui eu estou fazendo a voz dos filhos do trovão lá, os dois de Jesus, o filho do trovão. Você entende que quando você recebe a bênção, você traz... você consegue transmitir e você consegue também se ver, se perceber com segurança. Você está bem. Agora, cá para nós, eu fiz esse discurso inicial só para dizer uma outra coisa. Porque para a gente seguir nessa mensagem, você não vai entender se você não entender um conceito cristão. Agora é a hora de descer um pouco fundo. Querido, o Evangelho ele tem trazido para a igreja uma perspectiva de fim. O que é o teu fim? Aí você é cristão, para você não ir para o fim de fogo, né? O inferno. É isso que as pessoas estão querendo resolver, a eternidade. Você já viu alguém pregando? A pessoa está pregando e ela fala assim, você vai acabar no inferno. O inferno não é uma ameaça, o inferno é a explicação de um destino sem Deus. Você tem que entender que o juiz eterno está dentro da pregação, sim. Mas a pregação do Evangelho, depois que ela chega na nossa vida, ela tem que trazer uma outra consciência. Estamos juntos? Olha esse nível aqui, nós vamos nos aprofundar lendo alguns textos. 1 Timóteo 4,8 fala do exercício físico, corrigindo algo. O exercício físico está sendo comparado com o exercício da vida com Deus. A vida com Deus, a vida de piedade, ela é comparada ao exercício físico, ou seja, tem que ser uma prática. E não diz a Bíblia que o exercício físico não tem nenhum valor, porque isso é repetido. Pois o exercício físico tem algum valor. Por quê? Porque o físico, apesar de você se exercitar fisicamente, isso vai fazer muito bem para a sua alma, e o seu ser é totalmente alinhado, ele está falando o seguinte, pode ser que ele seja apenas algo que toque o seu físico. Que tem exercício que não nos deixa relaxados. Sim ou não, gente? Você nunca fez um exercício que te dá raiva? Eu, um monte. Faz os meus 2 minutos de prancha. Vamos ver se você fica sorridente depois. Faz uma prancha lateral. É relaxante? Os benefícios depois vêm. Mas olha isso aqui. Mas a piedade tem valor para tudo. Olha agora. Ele poderia falar assim, tem valor para te levar para o céu. Mas olha como ele é específico ao tratar disso com Timóteo. Porque tem promessa da vida que agora é e da que há de vir. Ele trata da que há de vir, obviamente, porque há de vir. Então ele trata da vida do agora, dizendo, ei, se aquilo que você está fazendo com Deus não tem impacto agora, não tem valor. Nós temos que entender que o evangelho está muito assim. A pessoa está ali, converteu, está esperando Jesus. Uma hora eu vou morrer ou ele vai vir. Não! Você foi salvo para ser desenvolvido. Presta atenção aqui. Vida eterna, por favor, não é algo que dura para sempre. Não é isso, é a vida. A palavra ali é vida.
É aquilo que foi perdido no Éden, é aquilo que esmorece no corpo. Nosso corpo está caminhando para a morte. Então, por favor, vida eterna não é ir para o céu e ficar para sempre com Jesus, gente. Isso aí é historinha, isso aí é raso, isso aí é superfície. Você está esperando a eternidade porque dura para sempre, você sabe que todos teremos uma eternidade, sim ou não? A alma é eterna. O ateu, o ator, qualquer um vai viver uma eternidade. Todos viveremos eternamente. Você está tão fissurado por eternidade que você não considera isso. A alma é eterna. Wagner, não vai ser desfeita, não vai ser jogada num negócio, num fogo que, pum, termina com a alma. Como se fosse aquele triturador de papel. Não existe isso, não. Todos viveremos eternamente. Agora, preste atenção nisso aqui. O que nós precisamos entender? Um evangelho que não esteja influenciando no hoje, ele não está sendo um evangelho. E sempre vai haver esse apontamento. Eu não estou isolando o texto. Marcos 10, 29, Jesus falou assim, em verdade lhe digo que ninguém que tenha deixado casa, irmão, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por minha causa ou por causa do evangelho, que não receba já no presente 100 vezes mais, em casa, e no porvir. E no porvir. Presta atenção, a vida eterna, que vai se estender para sempre, fisicamente, é nosso benefício lá na frente. Só que ele já atua dentro de nós hoje. É por isso que nós podemos, presta atenção, nós podemos desfrutar do que Paulo chama de primícias do Espírito. Meu irmão, presta atenção aqui. Você pode se beneficiar do que Deus tem lá na restauração plena, hoje, vivendo sobre a angústia, ainda assim porque está nesse corpo. Porque esse corpo, ele tem matado uma parte de você. É o que Paulo falou, nosso corpo será a redenção. Romanos 8, 23. Então existe uma glória, põe aí por favor, existe uma glória que virá na eternidade, mas nós já podemos provar o fruto dessa vida de Deus hoje. Você está aí? Então tem algo glorioso que podemos esperar de Deus agora. Por que eu estou falando isso? Porque o tema da bênção, ele entra dentro dessa perspectiva de restauração. O ser restaurado, ele clama por ser abençoado. O ser restaurado, ele clama por abençoar. Se você não tiver uns lábios sarados e saber utilizar a palavra, utilizar o falar, isso não está beneficiando ninguém. Isso não é evangelho. Olha o que diz aqui. O que está por vir? Aguardando a adoção de filhos. Qual é a adoção de filhos no finalzinho? A redenção do nosso corpo. A única parte que ainda não foi trazida totalmente da perdição eterna foi o nosso corpo. Mas o teu espírito e tua alma já foram. Precisam ir. Você precisa saber, querido, a bagunça que causaram em você por talvez terem proferido maldições. Você pode não lembrar do poder de uma palavra, da palavra. Você pode não lembrar do momento onde liberaram a palavra para você. Mas eu tenho certeza que a tua alma guarda vivinha as consequências, os sentimentos, o peso daquela emoção e as travas que aquela emoção liberaram sobre a tua vida. Eu tenho convicção plena. E um evangelho que não fala do agora, que não fala da restauração do hoje, do como que eu vivo como um cristão. Por isso que temos um monte de líderes amargurados, cheios de problema de si. Por que eles estão o tempo todo nesse estrelato? Eles têm carência, foram pessoas que afetivamente não foram supridos, então eles se fartam dos outros. Utiliza a igreja para si, isso é doença. Mas eles estão esperando Jesus voltar. Eles dizem que estão no reino de Deus. Isso é uma perspectiva da vida do que vem. A gente só quer saber do que vem. E eu não digo, querido, que nós estamos adorando porque pararam de falar do céu. Não é isso, não. Também temos que falar do equilíbrio, de falar que o evangelho começou agora, que vida eterna, Deus já habita em você. Está esperando um Deus que virá, mas ele já veio. Essa é a perspectiva de Jesus. Essa é a perspectiva de Jesus, eu virei morar em você. Agora, Jesus está morando numa casa bem badernada e fica bem, né? Jesus gosta de bagunça. Do contrário, o nosso Cristo está nos chamando a provar os poderes do mundo vindouro. A glória que Paulo diz que será liberada lá na frente, ele está chamando aqui de primeiros frutos do Espírito, primícias. Deus já te deu uma primeira porção, isso já é suficiente para você se livrar dos poderes de uma voz que amaldiçoou você.
Creia nisso. Já é o poder e você precisa quebrar o poder dessa voz. Porque existe uma voz que paralisa. Com toda certeza, algum momento você teve alguém que você deu liberdade na sua alma e essa pessoa entrou e esfarrapou a sua percepção de si. É impossível. Tem travas invisíveis que você começa a conversar com a pessoa e tu pensa assim, mas meu Deus, isso não condiz nada com ela. Meu Deus, que prisão é essa invisível, que necessidade. Eu já vi ao vivo essa necessidade de paz falar, é assim sim. Tu pensa assim, para tudo. A pessoa não é assim. E não é. Não é que talvez seja, não é que você não conheça. Estou falando de coisas da superfície, não estou falando do coração, não. E está ali, pessoa, tentando afirmar a tua identidade, te amaldiçoando, te limitando, te condicionando a pensar você dentro daquele molde que a pessoa acha que você tem que ser. É porque sempre foi assim, deixe de ser. Querido, a pior coisa que nós podemos fazer para nós é tentar trazer uma rigidez para algo que Deus já amoleceu, já flexibilizou. Quando Deus expulsa do Éden, é para que o homem não tomasse da árvore e ficasse eternizado no estado de caído. Deus, ele liberou a condição de mudança, quando ele falou, vai embora e depois eu vou atrás de você. Então, por favor, mudar é possível. Pastor, eu sou assim a minha vida inteira. Pode deixar de ser. A maior boa notícia. Mas, pastor, eu sou sistemático. Pode deixar de ser. Você pode aprender um impacto do evangelho, onde você deixa de ser cri-cri, complicado, e por aí vai. Está na hora, meu irmão, de você começar a entender que limite essa ideia do elefante pela linha, lembra? Prenderam a patinha do elefante numa linha, Thaís. Ele ficou lá pensando que aquilo era uma cadeira. Ele falou, eu não posso sair daqui, porque eu estou aqui com a linha. A linha me limita, me prende. Um elefante, ele não sabe da força que ele tem, Thaís. Então ele fica ali acreditando que aquele é o limite da vida dele. Sabe? É muito disso. Hoje nós vamos mergulhar dentro do assunto bênção para que o Senhor nos tire desse lugar de prisão, porque isso é prisão e o Evangelho tem solução para isso. Sim ou não? Preste atenção nisso aqui. Não subestime a relevância de ter sido abençoado ou de abençoar. Não subestime. Hoje você vai aprender. E eu quero te mostrar pela Bíblia como que isso é tão profundo. Pastor, por que lemos Gênesis? Porque Deus pega o primeiro casal. Eles não tinham nem problema de casamento. Eles não tinham. Um dia, a Eva não chegou em casa e falou assim, hoje eu estava olhando a macaca, ela está bem melhor do que eu. Eu engordei. Ela não se comparou. A Eva não falou, você não me ama mais, você me chamava de meu osso, carne da minha carne. Agora você não fala mais nada para mim. No começo você trazia uma manga. Não traz mais manga para casa. Não tem problema, André. Deus nem tinha ainda inaugurado, nenhum jardim. Ele cria o ser humano e já manda assim, ó. Te abençoo. Seja fecundo, multiplique, enche a terra, domina. Seja domínio sobre tudo que é criado. Peixe, papapá. E ele especifica para eles saberem o seguinte. Olha o que eu coloquei sobre o seu domínio. Está tudo terra, céu e mar. Quem voa lá está sob seu controle, quem anda por aqui também, e quem entrar no mar também. Vocês são donos disso tudo. Deus abençoa quando não havia maldição. Se não fosse tão poderoso e necessário a bênção, não haveria eu abençoo vocês sejam. Ele sempre fala, você vai perceber que bênção tem fala, tem que verbalizar. E ele verbalizou sobre o primeiro casal. Então não havia maldição e já existia a bênção. Agora eu entendi, porque o André ficou falando umas 3 vezes assim na mensagem ontem. Ó, na mensagem. Meu Deus, que calor. Orem pelo pastor. Verdade, gente. Olha aí, porque aquele ventilador ali, ele está abanando o Vitor. Vamos lá. Os sacerdotes, presta atenção nisso aqui. Em Números 6, 22 a 27, sacerdotes recebem palavras que eles deveriam proferir sobre a nação de Israel. O término desse texto, ele termina assim, 27. Assim os sacerdotes porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Ele fala que as palavras que os sacerdotes receberam para abençoar, seja isso. Ele fala que a palavra que os sacerdotes receberam para liberar, poria Deus, o nome de Deus, a identidade de Deus. Pôr o nome é pôr a identidade.
poria a identidade de Deus nos filhos de Israel, poria a consciência de Deus nos filhos de Israel, e então Deus viria e os abençoaria. Mas por que Deus precisava da palavra de um sacerdote, se ele pode fazer isso por ele? Ele falou, não, alguém fala, sobre o que ele fala, eu ajo. Você percebeu? Mas ainda vamos mergulhar muito mais. Tem muito mais aqui para vermos. Presta atenção. Jesus, quando ainda bebezinho, 7 dias de nascido, Jesus não sabe falar. Está no colo de Maria. Um homem toma ele nos braços. No 8º dia, perdão. Simeão olha para o bebê e o abençoa. Gente, Jesus simplesmente é quem mesmo? É Deus. Esse homem foi ousado, né? Tá tudo errado aqui, bênção, para que isso? Não precisa não, pastor, isso é crendice. Jesus passou pela bênção de Simeão. Olhou para ele, Lucas 2,34, anota aí para você depois olhar. E o abençoou. Abençoa esse bebê. Lembra? Ele estava ali afirmando, porque se você for ver a profecia que ele lança, então ele estava afirmando a identidade de Cristo, ele estava afirmando o compromisso do que Jesus nasceu para ser, do que ele vai fazer, de tudo que se daria com o nascimento dele. Cara, isso é bênção. Quando Jesus, agora crescidinho, no seu ministério, diz a Bíblia em Marcos 10, 13, que algumas crianças chegam. O que acontece? Algumas pessoas recolhem crianças e levam a Jesus. Olha aí. Então trouxeram algumas crianças a Jesus para que as abençoasse. Mas os discípulos repreendiam. Estão falando, para com isso, palhaçada. Jesus tem que curar enfermo, tem que pregar, expulsar demônio. Vocês estão aí que abençoar a criança. Jesus, olha como é que ele fica. Se é um ato bobo. Porém, Jesus, vendo isso, indignou-se e disse-lhes, deixa os pequeninos vir a mim. Não os impeça, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade lhes digo que quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando as crianças aonde? O que ele fez? Colocou a mão na cabeça delas e fez o que, gente? Esse ato aí, sem importância, abençoou. Botou a mão na cabeça. Cara, qual foi a última vez que você impôs as mãos sobre o teu filho? Tá achando que isso é religiosidade, né? Querido, nós estamos num ano que precisamos nos aprofundar, sim ou não? Hebreus 6 diz que imposição das mãos é doutrina rasa, fundamento básico da nossa fé. Coisa que muitos de nós não sabemos. Você botou a mão na cabeça do seu filho quando foi? Esposo, quando foi que você ministrou sua esposa? Ministrar é isso, colocar as mãos, proferir palavras, orar, declarar alguma coisa de Deus. Eu sei a resposta, querido, não precisa falar. Se a gente está orando junto, está muito bom. Jesus está subindo aos céus. O que você acha que foi o último ato dele? O último ato. O ato mais sem importância da face da terra. Lucas 24, 50. O que ele fez? Olha aí. Olha aí. Saudade disso. Então Jesus os levou para fora. Ei, que isso? É isso. Então Jesus os levou para fora até Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. Detalhe, passa, 51. Aconteceu que enquanto abençoava, ele foi se retirando deles. É como se ele falasse assim, pô, tô vendo a última vez. Pum, as nuvens cobriram. Então, sem importância, né, André? Jesus ficou com a mão erguida, Anselmo. Ele subiu de mão assim, ó. Então, sem importância isso. Não precisa fazer não, gente. Só ouve a mensagem, esquece, tira isso da tua cabeça. Não, meu irmão. Entra na tua casa e fala, eu abençoo esse lar, eu abençoo meu filho, eu abençoo meu cachorro, papagaio, vem você também, carro. Te abençoo, Loga. Sai barulho. Querido, não subestime. Entenda uma coisa.
Deus ele pode tomar a tua boca e fazer dela um ambiente de poder, algo que libera. Se você ainda não entendeu, tem pessoas esperando a sua bênção, tem ambientes esperando a sua bênção, líderes, abençoe seus liderados, tem pessoa precisando da sua afirmação, tem pessoas... Aconteceu uma coisa interessante, saí de um culto e Deus pôs no meu coração para eu falar um elogio, uma afirmação para uma pessoa. Eu vi a pastora conversando com a mesma pessoa. E eu falei assim, por curiosidade, o que você estava conversando com pessoa tal? A ela, X e Y, que Deus tinha colocado no meu coração para falar. Nós saímos do mesmo culto, com a mesma percepção. Pareceu que a gente combinou. Vamos fazer isso no final do culto? E a gente foi lá e afirmou aquela pessoa. Deus ele está gritando, querido, por pessoas que saibam ter discernimento sobre aquilo que está carente no outro e ministrar. Você tem que ser certeiro. Você tem que olhar que às vezes a tua esposa ela está acomodada numa situação porque ela não está tendo palavras que potencialize o que ela tem dentro dela. Às vezes, querida, a gente fica falando de força de vontade como se isso fosse uma coisa que a gente produzisse. Você sabia que uma palavra ela pode promover um estado interior que a pessoa se movimenta? Você nunca fez isso? É a tal da motivação. É o tal de colocar combustível. Você não tem noção de quantas pessoas estão saqueadas e a gente está tentando empurrar elas, o tanque delas está vazio, e você está falando, pô, mas não pega nem no tranco. Não tem como. Tem ali uma pessoa ferida, uma pessoa bagunçada, uma pessoa estacionada. Ela está estagnada no que ela recebeu. Presta atenção numa coisa aqui. Quem é líder, em certos momentos é melhor até que a gente feche a nossa boca. O nosso silêncio, às vezes, é cura. Porque se a gente abrir a boca de forma não precisa, tu gera um probleminha. A gente pensa que pregar é fácil. Subir aqui, falar qualquer coisa. Não. Às vezes a gente falha na palavra, mas a gente luta para não falhar. Vai por mim. Porque uma fala maldita compromete o quê? Se a gente está falando do destino, compromete. A pessoa fica ali restringida àquela fala maldita, como se fosse um eco que não passa, não adianta o que a pessoa faça, não adianta o quanto que a pessoa está distante. Aquela voz sempre reverberar na alma de quem a recebeu. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Você sabe a formação do povo cananita, como é que foi? Foi um dia que um filho resolveu dar risada de um pai que bebeu, ficou peladão e começou a pagar mico. Aí ele foi lá, deu-lhe umas gargalhadas, ridicularizou o pai dele, que era quem? Noé. Cão, Jafé, vem cá. Não, é o cão mesmo, é o cão, é o outro. Como é que é? Vocês entenderam? O terceiro filho, que eu não lembro o nome dele. Sem cão, Jafé. Aí, o que aconteceu? Deus usa a boca dos pais. Então Noé ficou muito revoltado com a desonra dele ter exposto a nudez do seu pai. E daí nasce toda uma linhagem de um povo amaldiçoado. Até os dias de hoje. A percepção maldita não saiu daquela geração. Pastor, isso é espiritual? Eu achei lindo um comentário que eu vi. O cara falou assim, não há consenso do que isso seja. Pode ser algo meramente psicológico. Mas nós não podemos negar o seu efeito. Não nos importa falar, é emocional, Deus fez a alma. Pouco me importa. A ideia é, nossa alma é como um baú. Isso a Bíblia mostra. O coração, que às vezes aponta para a alma em alguns textos, é chamado de baú. Ele guarda. É um ambiente onde nós entesouramos. Imagina que os teus tesouros não sejam tesouros, querido. Está aí dentro. Papai já morreu, mamãe já morreu, titio que feriu já morreu, todo mundo já morreu, você cresceu, aí tu tem uma percepção da vida agora adulta, aí tu tenta reagir como adulto, mas tua alma está infantilizada. Por quê? Porque nós não temos a mesma idade física do que a nossa idade emocional, do que a nossa idade, a nossa percepção de maturidade. Isso aí se desenvolve, isso não vem com o corpo. Nós podemos ter um corpo desgastado e uma alma extremamente infantil. Isso vem das liberações mal feitas. Querido, Deus me falou uma palavra que eu ainda não consegui pregá-la. Sobre rupturas. Existem rupturas na vida. Nós rompemos. E tem que ser bem feito.
Eu lembro do dia em que eu falei com Deus, vocês riem, né? Que eu falo que eu tenho ex-amigo. Mas eu fui a Deus e falei assim, Deus, hoje eu não vou procurar mais fulano, beltrano, ciclano. Eu falei assim, Senhor, eu não tenho amigos. Eu fico dando muito de mim, eu não tenho carência, mas isso me faz mal, por conta da forma como retorna. Eu falei, isso me faz mal, eu estou sendo saqueado. Então minha amizade não está para eles, é simples assim. Eu falei, Deus, hoje eu decido, eu não os procuro mais. Querido, sabe por quê? Presta atenção. Nós, às vezes, estamos nos abrindo e essas pessoas têm acesso à nossa vida e fazem saques e mais saques ou depósitos. Isso é que é pior, né? Eu não sei nem o que é pior. Se saquear ou depositar. Coisa ruim. Elas nos deixam afetadas. Você nunca viu uma pessoa que é maravilhosa amiga e, de repente, ela se abre para um sem noção. Aí a pessoa fere, ela não quer mais amizade. Ela quer saber, eu sou bobo. Não, querido, você só se abre para a pessoa errada. A pessoa não estava na mesma perspectiva, você que estava carente, você julgou errado, você olhou errado, você discerniu, idealizou uma coisa que vai te prejudicar. Você tem que entender que aquela pessoa não tem capacidade de responder o que você precisa. Tem amizades que você tem que ser mais preciso com elas. Elas não te retribuem o que você precisa. Tá tudo bem. É a amizade do churrasquinho. Toda vez que você quiser um churrasquinho, único para fazer um churrasco. Agora, aconselhamento, não. Você tem que entender que aquela pessoa, às vezes, ela fica. Às vezes ela fica. Eu não estou dizendo para você jogar as pessoas para o escanteio, não. Estou falando para você classificar melhor. Esse é teu problema. Tu quer abrir tua vida e receber um conselho sábio e profundo de alguém que está raso. Você quer ir a lugares, aí você quer levar companhias que não funcionam para aquele ambiente. Eu já estive num lugar, eu e pastor, levamos umas pessoas para passear, e a gente estava muito empolgado. Vocês querem ver um negócio que a gente achou aqui nesse lugar? Queremos! Cara, eu tenho foto das pessoas, eu bati foto. Porque eu e pastora todo curtindo o ambiente de novo, que não era novidade nenhuma para nós, e as pessoas assim. Você está entendendo que às vezes não é que você... Olha aqui para mim. Começou o projeto... Não é não conta porque senão a inveja, o olho grande, vai travar. Não, não conta porque senão o combustível que você precisa para enfrentar tudo que esse projeto detém, tudo que esse projeto traz, pode se minar ali. Meu irmão, não sei você, eu já falei, surge umas esquisitices, a pessoa fala assim, a partir de hoje eu ando plantando bananeira, eu falo, segura o teu pé. Tá bom, vou trazer algum alívio para essa tua doideira aí, vamos lá. Tem ideia? Tem algum sentido? Você quer virar o mundo de ponta cabeça? Então vamos. As ideias mais absurdas. Você sabe por quê? Presta atenção nisso aqui. Você está vendo, você está sonhando, você tem toda uma palavra e um discernimento em Deus. Aquela pessoa, ela não tem uma conexão com você para ter essa mesma percepção. Sabe o que vai acontecer? Ela vai te trazer para uma realidade onde você não quer estar. A realidade dela, às vezes, é incrédula e ela vai te trazer para essa percepção. Você entende isso? Então, preste atenção. Você passa da bênção para a maldição assim, ó, e nem percebe. Cara, tem situações que você não tem, que você não é. Foi percepções que você pegou do outro para si. Tem medos que você não deveria estar, e você está. Por quê? Porque tu pegou de alguém que tem medo. Tu compartilhou com alguém que é uma vida... Ele não tem nenhuma frustração, porque ele não tem nenhuma conquista. Ele não se lança para nada na vida. Tem medo de tudo, tem medo de compromisso. Ó, cuidado aqui na igreja aí. A gente começa assim, daqui a pouco tu tá... Não podemos ser... como é que a gente chama quando a pessoa faz muita coisa dentro da igreja? Ativista. Não podemos ser ativista. A pessoa, ela é mesquinha com o tempo dela. Ela usa o tempo dela para qualquer porcaria. Ela não serve a igreja, ela não quer servir a ninguém. Ela não é nobre em nada do que faz. Ela faz tudo que remunere a ela. Tudo que ela dá de si e perde, ela não gosta. Você vai compartilhar com essa pessoa sobre servir alguém? Sobre ir para as nações? Gente, Deus é tão bom. E é isso que eu quero que você encontre no final dessa mensagem. Se você não achar uma voz que te abençoa, Deus levantará alguma forma. Porque a bênção não vem do homem. A bênção não vem do teu pai, da tua mãe. Eles podem ter feito o processo oposto.
Pais e mães, por favor, faz uma ruptura decente. Pastor, eu estou dando a entender de que eu abençoo o casamento, o relacionamento, o noivado, sei lá, do meu filho. Não dá a entender, não. Chame e fala. Chame e fala, meu filho. O que eu falei? Thaís, você lembra o que eu te falei quando você entrou aqui a primeira vez? Esquisito para um pastor falar. Falei assim, Thaís, você encontrou um homem. Por que um pastor vai falar isso? Eu tenho meus motivos, gente. Eu tenho meus motivos. Eu queria plantar coisas. Eu não queria que a Thaís tivesse um sentimento de que talvez ela estava entrando num relacionamento que eu sabia que tudo não queria um relacionamentozinho. Em 1 ano ela haveria de casar, gente. Imagina se tu vira e fala assim, olha, vai aos poucos. Eu? Sei não, esse cara aí, ó, muita lábia, pouca ação. Eu duvido ela ia entrar no casamento. Só que algum dia que o Túlio tivesse algum ajuste, que ela olhasse, ela ia comprovar a minha voz. Caraca, hoje não, ela pensa, é um homem. Ela vai ver coisa, mas o Túlio vai se consertar, o Túlio vai tocar a vida, o Túlio vai ajustar. Vocês entendem a questão, querido? Abençoe, chegue, afirme. Minha filha, você será uma mulher bem-sucedida, pilar do seu lar. Deus chamou para ser como a igreja para Cristo. Olha o nível do que você vai assumir de responsabilidade. Que Deus te abençoe para aquilo que virá. Não fala, é sua porca, daqui a pouco tu vai estar na tua casa, teu marido vai te deixar porque tu não sabe lavar uma louça. Gente, eu tirei essa voz da minha cabeça. Nunca aconteceu. Quem já viu isso acontecer? Estou falando besteira, gente? A bênção, ela sempre vem por meio de palavras proferidas. Sabe o que acontece? Percebeu o que Deus falou para Abraão? Abençoarei os que? Como é que se faz para fazer isso? E amaldiçoarei? Ele está falando, quem dirigir uma palavra maldita sobre aqueles que eu abençoei, eu me comprometo de fazer reverter isso para a vida deles. Você tem noção, Anselmo? Como Deus protege o que ele afirmou? Como Deus sustenta o que ele já verbalizou? É a palavra de Deus. Se Deus chamou de meu povo, se Deus comprometeu com aquele povo, ele haveria de usar aquele povo. Deus insistiu tanto com Israel, gente, porque ele tinha falado que tinha que usar aquele povo. Isso é abençoar. Deus firma tanto o que fala, que ele fala assim, se alguém falar algo contrário ao que eu falei, eu revirto isso. Eu faço que a maldição pegue nele. Meu Deus, que nível! Isso é tão forte que você conhece a questão de Balaão. Não? Você conhece a mula. Se Deus usa, não vai usar quem? Pois sabia que isso é injusto com o texto? A mula não foi usada não, gente. Eu ri hoje, eu e o pastor demos uma risada, porque Balaão bate um papo com a mula. Vocês nunca viram isso não? É assim, desde quando eu te sirvo? Tipo, desde quando você monta em mim? Eu já fiz isso por acaso? E ele responde para a mula, não. É igual se o cachorro te morder e tu fala assim, como é que é isso? Aí o cachorro, eu sou teu quanto tempo? Você, 10 anos. 10 anos. Aí o cachorro, a Mel vira 10 anos, Kátia. Aí a Kátia, aí ela, e eu já te mordi outra vez, Kátia? A Kátia, nunca. Então, tinha que ter alguma coisa, Kátia. Deus estava me mostrando um anjo. Gente, a mula não pregou o evangelho da graça divina, não. Ela falou, ponto 1, ponto 2, caminhando para... Não, gente. A mula falou pro cara, tá maluco? Eu estava tentando salvar você, cara. E tu me bateu 3 vezes. Foi isso. Pode depois ler, é mó barato. Vou te dar aqui, ó, Números 22. Depois tu lê o capítulo todo, lê o 23 também. Vai ser bem legal. Só que sabe o que acontece? Balaão recebe pelo rei Baraque a missão de amaldiçoar Israel. Ele tenta, gente. Só que ele fala assim, eu só posso falar o que Deus falar. Se Deus deixar eu amaldiçoar o povo, eu amaldiçoo. Sabe que é a conclusão dele? Em um dos momentos, porque são 3 tentativas. Ele vira e fala assim, ó. Não vá com eles. É a primeira. Nem amaldiçoe o povo. Porque o povo é abençoado. Cara, você tem noção de que a palavra que Deus proferiu sobre aquele povo pegou no povo? Sinceramente, esse povo haveria de pecar contra Deus no 25 de Números, com prostituição e culto a deuses pagãos.
Você tem noção disso? E Deus sabia. Só que Deus chama o povo assim, fui eu que proferi sobre o que esse povo é. A identidade desse povo está firmada no que eu falei. Então não tente mudar isso. Se você lançar qualquer palavra que deteriore esse povo, que deturpe o que esse povo é, eu estou contra você. É aqui que tem aquele negócio que Deus não é homem para que minta. Ele está falando, não tem como tirar as promessas que Deus falou. Não tem como tirar o que Deus firmou sobre a vida desse povo. Então eu te faço uma pergunta, sobre quais palavras você tem alicerçado sua vida? Sabe, tem alguma coisa, você tem que olhar mais para dentro, você não pode ser no óbvio. Palavra nenhuma, meu pai falava coisas boas, minha mãe falava... Não, isso é palavra do óbvio. Eu quero saber o seguinte, sobre a sua vida com Deus, sobre a sua vida como homem. Querido, quais são os gritos? Tem grito. Eu te falo que nós estamos sendo muito prejudicados. Os nossos pais não nos liberam de verdade. É isso que eu estou tentando falar, as rupturas estão mal feitas. Quando a gente faz uma certa idade, não tem uma palavra de bênção no aniversário, não é só dizer, vamos cantar aqui, vamos fazer uma oração, né, para não passar em branco, vamos fazer... Pai, depois, parabéns, depois da oração a gente bate parabéns. Gente, não é isso. Eu estou falando quantas vezes seu pai e sua mãe foram profundos com você, discerniram alguma coisa e te falaram. É por isso que você, pai, tem que vir na frente, meu irmão, abrindo o caminho. Nós somos aqueles que arrancam mesmo pedra do caminho, que tira mesmo bagulho da alma. Nós somos os feridos para nossos filhos não passarem por isso. O meu filho não vai ter crise. Se ele falar para mim, papai, eu vou viver da música, eu vou falar, meu filho, eu vejo isso na tua vida, eu te afirmo, você será bem sucedido. Meu filho vai ser rico por causa da música? Não sei. Não tenho essa resposta para você. Mas uma coisa ele vai ser, pleno. Porque só se vive uma vez. E eu não posso brincar com meu filho fazendo experimento social do que vai fazer petróleo e gás que está dando dinheiro. Eu não vou fazer isso com a minha geração. Eu não vou matar meu filho, não vou matar meus netos. Eu vou fazer meu filho pensar o reino. Ele tem que entender que ele veio na terra para servir pessoas. Você sabia que o Felipe ele não tem a percepção de que a igreja é liderada por nós? Não. É uma coisa interessante sobre filho de pastor que o Felipe não tem. Ele virou para mim e perguntou se o Túlio era o chefe da igreja. Túlio é o chefe da igreja, papai? Aí eu falei assim, como assim, filho? Porque aí tem que entrar no mundo dele. Eu falei assim, como assim? Aí a gente percebeu, foi o dia que tu botou ele para cantar. Eu nunca botei. Então, na cabeça dele, o Túlio tem mais autoridade que o meu pai, porque o Túlio botou eu para cantar. Ele virou e falou assim, papai. Eu falei, o que foi, filho? Ele, a Anice vai brigar muito com a gente. Eu falei, mas por quê? Porque você quebrou a pia, papai. Você não pode fazer isso. É a pia que a Anice lidera. Então, preste atenção. Ele vai aprender sobre o reino, porque quando ele pergunta muito isso. Papai, a gente pode ter quantas profissões quiser? Aí eu fiquei curioso, falei, por quê? No dia eu estava com roupa de obra. Eu fui buscar ele para o colégio. Ele virou e falou assim, porque você é construtor e pastor. Eu falei, filho, quantas quiser. O que você vai ser? Aí eu fico explorando e buscando discernimento. Buscando discernimento. Sabe por quê? Porque eu não vou fazer ele pensar os meus projetos. Ele veio para ser uma pessoa. Eu tenho que abençoá-lo, eu tenho que vê-lo como um recipiente cheio de oportunidades. E eu só posso depositar ali, Anselmo, o que o libera. Isso é abençoar. Eu tenho que colocar ali aquilo que faz com que ele flua, não com o que faz com que ele trave. Sabe por quê? Eu conheço um monte de filho que foi atrás do sonho do petróleo e gás. Está tudo perdido até hoje, procurando o lugar da prosperidade. Eles não estão procurando prosperar, eles estão procurando dinheiro. Não, tem que fazer concurso público. Vamos embora. TRE, TRF, TRJ. Cara, a pessoa não tinha nem paixão pela teoria, pelo estudo. Tá tudo bem. São pessoas excepcionais na habilidade. São pessoas que não tiveram oportunidade de desenvolver intelectualmente. São burras, não tiveram oportunidade, não tiveram acesso. Tá tudo bem. Deus, na graça deles, vai usar essas pessoas e nós precisamos abençoá-las e liberá-las para o destino que Deus tem para a vida delas. Preste atenção, então, sempre palavras, são palavras. Amaldiçoou Israel, maldição na mesma direção. Olha que interessante. O Novo Testamento, em Tiago 3:9, ele faz uma reflexão de como que usamos a boca. E você pode aí se encontrar. Olha,
com ela, com a boca, bendizemos o Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos as pessoas. Se o Novo Testamento não fosse a favor de maldição, isso não seria um exemplo de Tiago. Mas olha só, amaldiçoamos as pessoas criadas à semelhança de Deus. Ele está falando, olhamos para aquilo que espelha Deus e liberamos uma palavra maldita, de desalinhamento. De uma só boca, procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. Por acaso, pode a fonte jorrar do mesmo lugar, água doce e amarga? A resposta é qual? Tem alguma coisa acontecendo que nós podemos não confiar de que Deus quer usar nossa boca para ser certeira e abençoadora. Mas olha o que está acontecendo aqui. É um texto claríssimo do nosso Novo Testamento, mostrando para nós que a boca, sim, ela tem um poder de liberação. Provérbios 18, 21, texto de sabedoria, fala o seguinte, o poder da morte, 18, 21, a morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. Está falando que boca é algo que você utiliza e dependendo de como, o resultado é teu. Querida, eu não estou te chamando para aquela loucura da fé, de meu esposo não é desorganizado. Não, não é isso. Meu esposo, eu vejo ele como organizado, eu o abençoo. Gente, não é isso. Eu estou te chamando para ser certeiro. Tem algo que ampara, tem algo que trava. Vá diante de Deus, peça palavras. Você não está entendendo? Você tem que ministrar uma vida. Não é liberar o teu desejo. Porque senão eu ia virar para minha esposa e ia falar o seguinte, seja rica. Né, Anselmo? Se fosse assim, o que a Cátia ia falar? Vai, meu esposo, te vejo como um homem muito próspero. Vai, vai, vai. É muito mais profundo, Anselmo. É entender o que, no caso do Anselmo, o prosperaria. É entender, no caso do Anselmo, o que destravaria ele. É como se tivesse o quê? Uma portinha que você está tentando abrir. É com qualquer chave? Eu te dou o molho de chave da igreja. Gente, como que a gente sabe, né? Como que a gente aprende sobre a chave? É muita chave. Você está procurando uma chave que caiba em todos... Não tem essa, não. É uma chave específica. É uma chave necessária para cada pessoa, para cada... Se cada um é cada um precisa de uma palavra específica sobre ele. Você precisa saber qual a palavra que você precisa liberar. Você já observou que a nossa fé é fruto de uma palavra? 1 de Pedro diz que é isso, a semente regeneradora. Nós recebemos uma palavra como uma semente. A palavra bíblica é uma semente que foi semeada em nós. Querido, por favor, se Deus usa nesse nível de nos salvar, se Ele usa a palavra para isso, o que Ele não pode usar a tua palavra para promover dentro do outro? Eu estou dizendo que a tua alma passou da morte para a vida, do pecado para a santidade, da carnalidade para o espírito, de Adão para Jesus, por uma palavra. Uma palavra tirou você de uma condição espiritual e te levou para outra. É isso, meu irmão, nós precisamos identificar o que libera. Você, discipulador, entenda, nós não somos para substituir pai de ninguém, mas nós somos pais na fé. Então nós podemos identificar o que libera os nossos discípulos. Está na hora da gente começar a colocar a mão na cabeça de alguém e falar assim, meu querido, eu vejo em você algo. E começar a liberar dos céus sobre a vida dessa pessoa, começar a refletir o que Deus pensa dela, porque você talvez nunca fez, mas o dia que você fizer e obter resposta, é o momento mais transformador da sua vida. Faça a pergunta para Deus, como o Senhor me vê? Você vai passar a se surpreender com a resposta, com aquilo que Ele há de mostrar. Preste atenção. No texto bíblico, a maldição, nós não vamos falar dela hoje, mas só para a gente entender, ela precisa de alguma coisa que a recepcione. Ela não fixa. A palavra de Deus diz em Provérbios 26, 2. Você conhece esse texto, hein?
Só os crentes pentecostais que entendem esse texto aí. André, ó. Como o pássaro que foge e como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem motivo não se cumpre. Em outra versão, como o pardal que alça o seu voo e a andorinha que atravessa o céu, a maldição imerecida não pousa sobre quem é dirigida. Ô, coisa boa! Por que você pega, então? Você foi feito para recepcionar palavras. Você tem ouvido, não é só para escutar e a comunicação acontecer, não, querido. Tem um aspecto emocional, espiritual de uma palavra. Agora, olha isso, Anselmo. Se a gente encontra um ninho para essa palavra, ela compromete, ela fica. Assim como a bênção, ela não é aleatória. Andressa, não é aleatória. Deuteronômio 28:2. Se ouvires quem? Deuteronômio 28:2. Se você escutar quem? Se ouvirem a voz do Senhor, seu Deus, sobre vocês virão e os alcançarão todas essas bênçãos. Ele começa a liberar bênçãos específicas para ambientes, para situações, para posses. Tudo ali era guardado sobre um aspecto da bênção divina. Mas ele já liberou a bênção dizendo, você tem que ouvir minha voz. Então, não é uma coisa aleatória do... Deus te abençoe, Kátia. Deus te abençoe. Boa semana. Queridos, a gente tem que aprender a mais. Vamos lá. A gente não fala graça e paz porque é o cumprimento das churches ou comunidade. Passamos disso, não? Lá na igreja da paz do Senhor, graça e paz ou boa noite? A gente dá o que a gente quer na hora ali, graça e paz. Uma vez eu virei para o irmão e falei assim, paz e saúde. Aí ele virou e falou assim, que isso? Você é novo, é? Eles estão entre nós. Calma aí. Não pode falar paz e saúde? Feliz ano novo? O que você quiser. Feliz mês novo? Shalom? Pode. Equilíbrio perfeito. A palavra shalom é tudo no seu devido lugar, funcionando perfeitamente. Traz consigo essa ideia de plenitude, de tudo estar adequado, Anselmo, está tudo no devido lugar. Harmonia das coisas, da vida. Pode ser shalom, pode ser... Só que se tu falar shalom para alguém, fale, né? É paz em hebraico, irmão. Porque o outro fica assim, o quê? É bom para quem isso aí? Para pé do rim? Para pé do rim. Estou com a dor aqui. Shalom, shalom. Onde consegue? No mato? Você consegue alguém que tem pé de shalom? Se desce em mato, né? Camomila te dá um shalom. Erva doce, aquela outra, a erva cidreira tem aqui, aquela outra que a gente tomava lá em casa, aquela erva doida, que baixa a pressão, joga lá embaixo. Colônia, isso aí é um chá de shalom. Colônia, verifica a pressão depois de tomar, é sério. O negócio te deixa assim meio, quem sou eu, Senhor? O teu Cirilo, quando cantava quem sou eu, Senhor? Quem sou eu? Filho de homem para que me... Acho que o Cirilo tomou chá de shalom, chá de isso aí. Eu quero saber que voz você ouviu, o impacto que essa voz trouxe para a sua vida. Eu quero saber quem foi que te liberou. Eu quero saber quem foi que liberou uma palavra. Achei bonitinho que nós vamos fazer um casamento. Aí a noiva gritou assim, enfim casados? Aí eu falei, enfim casados? É bonito. Porque já estavam casados. Ali já tinha orado, já tinha abençoado, mas a noiva precisava ouvir. Enfim, casados. Está na hora de você pai, eu quero ordenar aos pais, faça uma boa ruptura. Chame seus filhos que já saíram de casa. Fale para eles, verbalize, meu filho, você hoje é um chefe de família. Peça a Deus, eu não vou nem falar para você não escrever modelo. Vai, pastor, continua que eu estou aqui. Não, você precisa achar a chave que vai desembaraçar a alma do teu filho e liberar ele. Querido, vai por mim. Teu filho ele não sabe, mas ele precisa disso. Tem pessoas aqui que não fluem como profissionais, que não fluem no relacionamento, que não têm certeza do que está fazendo e já são pais. Porque alguém não falou para elas numa ruptura correta. Você hoje é um homem. Quem já viu aquele filme? Não sei o nome do filme. Que os homens se levantam e corajosos. Veja esse filme.
Fala sobre tudo isso. Corajosos é perfeito filme. Pergunta pro Javier. Javier? O nome do cara é Javier. Javier, desde quando você se viu como homem? Os olhos dele enchem assim, brilho, né? É bonito porque o cara encenou mesmo. Ele falou assim, no dia em que o meu pai me falou, você é o homem de casa. O dia que o pai dele afirmou isso para ele, ele se viu. Queridos, todos nós buscamos uma voz que nos autorize. Presta atenção aqui. Nós precisamos de autorização. Eu sempre defini a palavra bênção como autorizar, liberar para dar certo. A palavra prosperar é a palavra mais adequada. Que tudo corra bem. Só que é uma palavra desgastada, então você vai entender que você tem que ficar podre de rico. Eu quero te dizer que alguém tem que te liberar para as coisas darem certo. Deus não é glorificado em nada da sua ruína. Deus não é glorificado na bagunça do seu relacionamento. Deus não é glorificado que você seja um pai badernado. Deus não é glorificado que você seja financeiramente frustrado e desorganizado na sua administração. Deus não tem glória nenhuma nisso. Deus não é sádico, ele não fica lá de cima. Foram cair, né? Come mais da árvore. Quer outra árvore? Quer? Outra árvore do conhecimento do bem e do mal? Ele não fica assim não, gente. Deus não está de lá gargalhando e você se lascando aqui. Que Deus é esse? Ah, Deus está tacando uma maldição para você voltar para Ele. Tá, não. Deus está permitindo a vida acontecer. E entenda, a vida não é um parque de diversões, ela tem seus desafios. Só que quanto mais certo de quem somos nele do que Ele é em nós, nós caminhamos muito mais leve. Sabe o que está acontecendo? Você está precisando de uma voz que te diga, vai, Deus te abençoe. Eu estou sendo simplista, não é essa a voz. Não são essas palavras. Desfixa da palavra. Você está precisando de uma voz que te libere, querido. Literalmente. Por que eu falei que da vida que há de vir e da vida de agora? Porque tu está precisando de uma libertação. Você está precisando de uma libertação. Você está precisando ser você. Te trancafiaram na ideia frustrada de alguém. Sobre o mundo na perspectiva de alguém. Pais, por favor, engula. Porque todos nós temos vontade de fazer dos nossos filhos a nossa imagem e a nossa semelhança. Mas nós precisamos espelhá-lo no Criador. Então engula essa ideia de que o teu filho vai ganhar muito dinheiro. Por favor, porque o teu filho pode ser a tua sabedoria justificada. Então corrija a sua sabedoria. Pode ser não. A Bíblia diz que é. A sabedoria dos pais se justifica nos filhos. Ou seja, o que você é se mostra no que os seus filhos fazem. Então, por favor, corrija a sua percepção sobre o mundo. Senão será uma repetição sem fim e as suas gerações serão amaldiçoadas, porque você não está tocando sua vida do teu filho. Cara, os meus pais tocam os netos deles, meus filhos, no caso. Meus filhos? Plural. 2026 aí. 2026 aí. Muito tempo vago, né? Sabe como é que é? Hein? Fala aí, Wagner. Você tem noção? Você pode ter se desvinculado de qualquer coisa ruim que venha. Mas a Antonella está recebendo, porque é você. Cara, nós podemos parar aqui, ó. Essa é a boa notícia do Evangelho. Nós somos redimidos da maneira vã que os nossos pais viviam. Está escrito. 1 de Pedro 1:18. Ele nos resgatou da vã maneira de viver. Sabe o que é vão ali? Vazio, oco. Ele está falando, uma vida sem sentido foi arrancada de você e foi te dada uma vida preenchida pela pessoa de Jesus. Então, por favor, um evangelho que não responda os problemas que você tem hoje, que só fala para você o destino para onde você vai, é só uma ideia de céu ou inferno, isso é muito pouco. A eternidade já começou, querido.